Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje conversar um pouco sobre faculdades. Vamos conversar sobre história. E é importante a gente entender que tradicionalmente muitas famílias só levam em consideração cursos tradicionais: engenharia, medicina, direito. Aí você fala, são os melhores. Não, são mais tradicionais. Melhor é aquilo que você sabe fazer bem. Não adianta nada você fazer uma faculdade e você não ser bom naquilo porque você foi forçado a fazer. Mas por que nasceu isso? Principalmente aqui no Brasil. No tempo da colônia, principalmente, no tempo da Primeira República, né, o tempo dos cafeicultores, o Brasil não tinha faculdade até a coroa vir para cá, ok? Daí depois que a coroa veio para cá, veio uma faculdade, porque tinha pessoal, né, que era da corte, precisava estudar. Mas da onde vinha o conhecimento? O berço do conhecimento era europeu, era da Europa. Então, os filhos das principais famílias da colônia do Brasil, depois da Primeira República, dos cafeicultores, iam estudar aonde para se tornar doutores? Europa. Os meninos iam, na sua grande maioria, com o dinheiro dos pais, obrigados ou não a estudar e se tornar doutor. Sim, naquele tempo qualquer pessoa que se formasse era doutor. Hoje em dia tem aquela briga com médicos e pessoas que fizeram doutorado que vamos dizer assim, pessoas que se fazem o doutorado é que são as pessoas que devem ser chamadas de doutor. Mas na questão popular, médico é doutor. E naquele tempo qualquer um que fosse formado era doutor. Voltava doutor da Europa. Claro que a gente vai ter uns pormenores nessa história que muitos desses filhos voltavam, não tinham se formado, não tinha canudo, às vezes comprava um anel, muitas vezes o pai era analfabeto, não sabia, não entendia e acreditava que o filho tinha se formado. Outros tinham um problema de que o filho tinha ido estudar lá e voltava com a cabeça totalmente mudada, com uma ideia de mundo diferente dos pais, do que estava acontecendo no Brasil, e acabava criando tumulto político e social no Brasil. Muitos iam para se tornar advogados e voltavam poetas, ou se diziam poetas. Mas o que isso traz para a gente agora? O que eu quero trazer desse apanhado do passado para agora? Tradicionalmente, as pessoas levam mais em conta ou acham mais honroso determinadas faculdades do que outras. E isso nos leva à questão de que muitos filhos ainda hoje são forçados através do quê? Chantagem financeira. Qual faculdade você vai fazer? A que eu puder pagar. E qual que eu vou pagar? Medicina, engenharia, direito. Ah, mas eu quero fazer música. Não, você vai fazer a faculdade que eu vou pagar para você. E é com você, pai, tia, madrinha, avô, responsável financeiro, que eu quero conversar. Hoje em dia o mundo é mais amplo que essas profissões tradicionais. E o mundo sendo tão amplo, existe uma vasta possibilidade de trabalho, estudo e profissionais que nem sempre precisam de uma universidade, de uma faculdade, para se tornar um bom profissional na área. Às vezes você pode fazer um curso técnico profissionalizante. O importante é a gente passar para os nossos filhos, sobrinhos, afilhados, a importância de um plano de vida. Coisa que esses rapazes, né, da época colônia do Brasil, Primeira República, dos filhos dos cafeicultores, não tinham exatamente um plano de vida, porque eles tinham uma vida toda montada pelos pais. O plano de vida era dos pais para eles, né? Hoje em dia, a gente tem que lembrar que o mundo é muito mais volúvel, ou economicamente a gente está muito mais indefeso do que naquele tempo. Nós precisamos ensinar para os nossos jovens plano de vida. Então, você não quer fazer vestibular? Qual é o teu plano de vida? Como que você pretende se sustentar? Lembre-se, seus pais não são eternos.
Lembre-se, mãe, você infelizmente não é eterna. Uma hora você vai faltar pro teu filho. Então você tem que ter em mente que ele tem que ter um plano de vida para conseguir conduzir a vida dele sozinho a partir do momento que você falte. Obrigá-lo a fazer uma faculdade dessas tradicionais só porque você acha que isso vai garantir uma carreira para ele se sustentar depois que você se for, é um erro. Porque ele pode ser um bom advogado desempregado, sem conseguir pegar um trabalho. Ou por ter sido forçado a estudar sem conseguir se desenvolver na carreira, nem conseguir passar na prova da OAB. Que é difícil, inclusive para quem tem o dom, talento e se prepara muito. Imagine para quem faz forçado. Então, vamos pensar com carinho em todas as possibilidades profissionais e de vida e de carreira que nós temos para os nossos jovens de hoje, porque nós estamos entrando numa época do ano que para eles é decisiva, é a véspera do Enem, é a véspera dos vestibulares, é a véspera das inscrições para os vestibulares do ano que vem. Então vamos dar o espaço para eles pensar, para eles refletirem, para eles respirarem e se entenderem como sujeitos, como indivíduos e identificarem naquilo que eles podem ser bem-sucedidos. E sempre deixar aberto para eles a possibilidade se você começou uma universidade, uma faculdade, um curso técnico e nos primeiros meses você percebeu que tem alguma coisa errada, analisa se tem alguma coisa errada com aquilo que você idealizava do curso ou se você percebeu que não é aquilo que você realmente desejava. E dê a possibilidade dele mudar o caminho dele. Porque eles têm que aproveitar enquanto eles têm esse suporte. Porque depois a vida é ingrata. E o mercado de trabalho não perdoa. A gente tem que ser realista. A gente estuda e cria e planeja por esse mundo competitivo. Por mais que a gente queira ser assim, mais inspiradores, pensar de uma forma mais inovadora, todo mundo tem que pagar suas contas, tem que comer, tem que se vestir, tem que pagar onde mora. Então a gente tem sim que se preparar para o mercado de trabalho, tá? Então esse conversando sobre história foi um papo assim meio cabeça, meio, né? Vamos nos entender assim. E um conselho. Por quê? Porque é uma época do ano que eu me preocupo muito com esses jovens. E todo mundo devia se preocupar. E tentar tirar um pouco o peso das costas deles. Porque é complicado, gente. Você não lembra o teu tempo de colégio? Essa época do ano? Põe a mão no coração, na cabeça. Vamos ajudar eles. Tá bom? Lembre-se, agosto agora tem vídeo todos os dias. Nos vemos nos próximos vídeos. E se você tem sugestão sobre alguma questão desse tema de profissão, escolha de faculdade, escolha de curso, comenta aí, manda uma mensagem. Quem sabe a gente consegue ajudar mutuamente. Vocês me ajudam com temas e eu ajudo vocês tirando dúvidas, tá bom? Valeu, curte, comenta, compartilha e apareçam sempre. Tchau!